Olá, bem-vindos alunos a mais uma videoaula da disciplina de tubulação industrial. Nessa videoaula a gente vai entender, o que são os desenhos e as representações de tubulação. A gente vai entender qual a importância desses desenhos e como que eles são feitos, tá bom? Bom, avançando aqui então, a gente vai ver os desenhos de tubulações, os desenhos, o que são, para quê, qual a importância desses desenhos, os desenhos ortogonais, como que eles são feitos, as representações das conexões, identificação de tubulação com os códigos das tubulações, fluxogramas de tubulações e os desenhos isométricos, ok? Então, o desenho de tubulação, para que ele é usado, Ele serve para permitir a construção, a manutenção, a operação e a compreensão do sistema de tubulação industrial. Então, se chegou na indústria, quer entender como é que funciona aquela planta ali da tubulação, qual fluido sai de onde, vai para onde, por que tem uma curva ou outra, a primeira coisa que você tem que analisar é o desenho daquela tubulação. Você vai dar manutenção, vai trocar uma válvula, até para construir aquela tubulação, então você tem que estar orientado pelo desenho. Operação, você vai abrir uma válvula, vai fechar, vai controlar a passagem de fluido lá, regular aquela passagem naquela válvula. Então, para você chegar na válvula que você precisa ir, você tem que se orientar pela tubulação, não é isso? Então, para construir, dar manutenção, operar, eu preciso me guiar por essa representação gráfica que são os desenhos de tubulação, tá? Então é por meio desses desenhos que eu conheço, os circuitos aí de tubulação que eu tenho. E aí esses desenhos podem ser os fluxogramas, as plantas de tubulação nos desenhos ortográficos, os esquemas isométricos, e os desenhos de detalhamento, de tubulação também. Ok, então como é que a gente desenha, ortogonalmente falando, aí, desenho ortogonal, tá? Para tubos com diâmetros menores que 12 polegadas, então uma tubulação lá de 2 polegadas, de 1 polegada, menor que 12 polegadas, a gente representa apenas com uma linha. Então passo uma linha, onde eu fizer uma linha indica que eu estou passando um tubo ali, tá? Se eu fazer uma linha, se um L significa que o meu tubo está subindo, então uma linha. Para tubos maiores que 12 polegadas, a gente faz duas linhas, que é como se fosse a aresta aqui de cima e essa aresta aqui de baixo. Então eu vejo o desenho de um tubo. Então isso para facilitar a leitura. Você bate o olho, você sabe, é uma linha só, é um tubo mais fino, são duas linhas, é um tubo maior que 12 polegadas, tá? Então isso tudo já vai facilitando a interpretação dos desenhos. Esse símbolo aí, que é uma circunferência com uma aberturazinha, ela é usada para fazer uma representação de topo, como se eu estivesse olhando o tubo de cima, tá? Então, para representar eu olhando o tubo de cima, eu faço isso daí. Mas por que isso? Porque, por exemplo, numa curva, então aí eu tenho uns desenhos, uma maneira simplificada e a representação normal, quer dizer, tubos menores que 12 polegadas, tubos maiores que 12 polegadas. Nota pela elevação, a elevação é vista frontal, não é isso? É vista frontal ou elevação. Então, nota pela elevação que esse pedaço do meu circuito, o tubo ele vem numa direção, aí ele sobe, faz a curva, sobe, perpendicular, e faz a curva de novo para continuar o percurso. Olhando pela elevação, a gente vê isso. Aí se eu olhar de cima, olhar aquilo ali de cima, eu vou ver assim, não é isso? Esse tubo aqui, olhando de cima, eu vou ver o quê? Eu vou ver a circunferência dele. Só que eu tenho outro tubo aqui na frente, não é isso? Esse tubo que está na frente, então é como se ele... por isso que a gente faz uma representação da circunferência com aquela abertura, que é onde eu tenho justamente o tubo superior, tá? Então, eu estou representando isso. Então, nota pela planta é vista superior, olhando de cima, Que, o tubo vem reto, aí ele faz aquela curva, sobe,
saindo aquele C para nossa visão, é como se eu estivesse saindo do papel. Depois ele vai fazer aquela curva e vai continuar reto, tá? Então nota que essa circunferência com essa aberturazinha indica justamente olhando o tubo de cima, tá? E na representação normal, mais à direita aí, nota quando eu olho de cima, eu vejo a linha dupla, né, que é o tubo com diâmetro maior que 12 polegadas. Mas quando eu olho de cima, olha lá, um lado dela não é tracejado, que é o lado que a gente vê. O outro lado é tracejado porque ele está por baixo da tubulação. Então é uma linha de aresta invisível, né? É uma linha tracejada, ok? Lá de desenho, né, que a gente aprendeu isso, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um T, olha lá, eu tenho um tubo, né, e aí eu tenho uma ramificação. Nesse caso o T está saindo para baixo. Então eu tenho isso aqui, eu tenho um tubo, tenho uma ramificação. Olhando de frente eu vejo esse T, né, normal. Agora olhando de cima, né, esse tubo que está aqui saindo por baixo, quando a gente olha ele de cima, aí a gente vê a circunferência cortada de um lado e do outro. Quer dizer, que é justamente, né, onde eu tenho um lado, o tubo que está por cima ali. Então você bate o olho e você sabe que esse T, você está olhando ele por cima ali, você está vendo o tubo que está, o tubo do T mesmo, né, ele está passando por cima, tá? Eu tenho a diferença quando o tubo tá, quando eu estou olhando, se eu estivesse olhando esse tubo aí por baixo, né? Então vamos ver essa diferença. Esse símbolo aí, ó, dessa circunferência com essa achura até a metade, é justamente quando eu estou olhando agora o tubo que está saindo do papel, está vindo na minha direção. Então agora o T, olha lá, se eu olhar ele de frente eu vou ver o T normal, né? Agora quando eu olho na superior, agora eu vou estar olhando de frente para a boca do tubo. Aí eu uso esse símbolo. Então tá aí a diferença do símbolo anterior, que o T estava saindo por baixo, eu estava olhando por cima aqui do tubo transversal, né? Agora não, agora o meu T está invertido, eu estou numa posição invertida. Quando eu olhar de cima eu vou ver justamente a boca do tubo, tá? Então olha a diferença de representação, é isso? Bom, e então essa circunferência é meio que um Czinho, né? É justamente a perspectiva isométrica. Então isso aí é usado para indicar uma inclinação no tubo. Então eu não vou ver o tubo aqui de frente, eu vou ver ele meio que inclinado. Quando eu vejo inclinado, eu não vejo a circunferência mesmo perfeita, eu só vejo quando eu olho de frente, né? Então eu vejo uma circunferência. Quando ele está inclinado, ó, eu vejo como se fosse uma elipse, não é isso? Uma elipse. Então é por isso que esse círculo ele tem uma certa deformação, que dá a ideia do tubo inclinado, tá? Então quando está aí esse tubo aí, ó, ele vem reto, tem um tubo inclinado, depois ele sai reto lá. Quando a gente olha de cima, olha lá, olhando de cima, o tubo que está inclinado tem meio que aquele Czinho ali, não é isso? Que dá, quando eu bato o olho, né, como eu vejo que ele não é uma circunferência, né, redondinha mesmo, eu vejo que ele tem uma inclinação. Olha na vista lateral esquerda. Tem os dois desenhos aí, ó. Esse mais à esquerda, né, é a representação simplificada, que é tubos menores que 12 polegadas de diâmetro. E esse mais à direita é a tubulação com tubos maiores, né? Então eu tenho a vista frontal, tá aí, ó, VF embaixo. Vista lateral esquerda, ó, VLE. E a vista superior. Olha na lateral esquerda, olha lá. Como é que tá o circuito, ó? Então o tubo vem reto, tem um tubo inclinado e sai reto aqui em cima, né? Quando a gente olha pela lateral, ó, esse tubo aqui de baixo, veja bem, está inclinado, né? Esse tubo aqui de baixo, você vai ver ele como se você estivesse olhando ele reto, né? Então por isso que ali é uma circunferência e dali eu tenho um tubo que sobe. Então é a circunferência com aquele corte ali, tá? Esse tubo que está inclinado já não vejo ele redondinho mais, eu vejo como se fosse a elipse, né? Porque ele tem a inclinação, ok?
Então dá pra gente visualizar, né, direitinho olhando pelos símbolos aí, ok? Continuando então, como é que a gente representa as ligações, né? Então tem aí uma curva, né, ou poderia ser um joelho também, de solda por topo, né, solda de topo. Como que eu indico? Esses pontinhos, né? Então viu esse pontinho, você já sabe que é uma conexão soldada, né? Esse pontinho já indica uma solda de topo. Esses tracinhos indicam uma solda de encaixe, né? Aquela que o tubo entra dentro da conexão e eu soldo aqui por fora. Então esses tracinhos aí. A próxima é a solda ponta e bolsa, né? Aquela também a mesma ideia de encaixe. Lembra da ponta e bolsa? Mas eu represento dessa maneira, né? É diferente o sistema construtivo, então a representação também é diferente. E a conexão por flange são dois tracinhos, quer dizer, o flange da conexão e o flange do tubo que vai ser conectado, tá? Então eu tenho maneiras diferentes de indicar. Então isso aí é para T, para joelho, para luva, tá bom? Para nipes, para caps, né? Aqueles tampões, certo? Se for de solda de topo, é um pontinho. Se for solda de encaixe, é um tracinho, né? Então para cada conexão tem uma maneira diferente de representar, certo? Então, ó, eu tenho um desenho da tubulação, mas eu tenho que identificar qual é o tubo. É esse tubo, é o outro. Então uma maneira fácil de fazer isso é a gente criar códigos, né? Um sistema de identificação, tá? Então toda tubulação, todo tubo tem um código de identificação na planta, ok? A identificação dos elementos de uma instalação industrial, ela facilita a interpretação do desenho, criar um desenho, facilita a montagem, facilita a manutenção, porque você identifica, né, qual o tubo certo, tá? E as tubulações elas são identificadas por siglas que vão tratar de quê? Vão indicar, né, o diâmetro nominal, o fluido que está contido naquela tubulação, que passa naquela tubulação, o número daquela tubulação naquela área, é o tubo 1, se é o tubo 2, tem um número, tá? O número da linha, se é a linha 1, se é a linha 2, e a especificação do material que é aquele tubo, tá bom? Então um exemplo, olha lá, 8V453AC. Aquele 8 é o diâmetro nominal, então um tubo de 8 polegadas de diâmetro. Esse V é o fluido que está sendo transportado, é de vapor. Então, para cada fluido tem um código. Se fosse água, se fosse um gás, tá? Se fosse um óleo lubrificante, então cada fluido eu tenho um código, uma letra, tá? Esse 453 é o número de ordem da linha, tá? Dentro de cada área. Então, uma linha com o número 453. E o AC significa o material do tubo, tá? Então posso ter tubo, né, como a gente já viu, de aço, de ferro fundido, de PVC. Então cada um material tem uma letra também, ok? Bom, a gente já viu desenho, né, ortogonal, né, e agora a gente vai entender fluxograma, tá? Fluxograma é um desenho esquemático, tá bom? Ele não precisa ter escala, né, não precisa ter a medida certinho, igual no desenho ortogonal, tá? E ele tem por finalidade mostrar o fluxo de materiais através de bombas, através de vasos, reatores, os componentes ali daquela planta, né? Os equipamentos, tá? Demonstrando apenas o funcionamento do sistema, tá? Os equipamentos, então, eles são desenhados só um símbolo, só um esquema, não preciso desenhar uma bomba mesmo com todos os detalhes, não. Uma bomba, por exemplo, eu posso só fazer uma bolinha, né, e colocar lá bomba, tá? Então é só um esquema de como é que funciona. Então eu posso ter os 3 tipos principais de fluxograma: diagrama esquemático, fluxograma de processo e fluxograma de detalhamento. O que é o diagrama esquemático? É o mais simples dos fluxogramas, tá? Mostrando o fluxo através de linhas simples e as operações ou os equipamentos de processos mais importantes, né? O diagrama esquemático ele é utilizado geralmente no estágio inicial ali do planejamento de uma instalação, tá? Servindo como referência para a elaboração
do fluxograma de processo depois da planta mesmo da tubulação. Então, por exemplo, vou criar uma empresa aqui, vou instalar uma empresa, né, uma siderúrgica. Então eu sei que aqui tem que ter uma bomba, logo depois eu vou ter essa bomba manda para um tanque, do outro lado eu tenho um compressor, então eu não vou ficar desenhando a bomba, né, o tanque, não vou ficar desenhando detalhe, não. Faço como se fosse um esboço, então um diagrama esquemático, tá? Então você está vendo ali, ó, separador é um retângulozinho, o pré-aquecedor é o mesmo retângulo, então só para eu identificar quais componentes que eu preciso ter ali naquela planta, tá bom? O próximo é o fluxograma de processo, tá? Aí ele mostra todos os equipamentos e principais tubulações com as suas características básicas de operação. Então esse fluxograma ele pode ser dividido também por áreas, né? Quanto mais eu divido, melhor fica de compreender, de entender, tá? Então aí eu já começo a ver alguma diferenciação de bomba, de tanque, de reservatório, né? E aí cada linha está indicado. Não sei se dá para visualizar direitinho nesse desenho, mas aí vai ter o número da linha, já a pressão que ela trabalha, a vazão, né? Aí já fica um pouco mais detalhado. Esse é o fluxograma de processo, ok? E o fluxograma de detalhamento, aí esse sim, ó, ele é também chamado de fluxograma mecânico, tá? E ele tem por objetivo mostrar todas as linhas de processo e de detalhamento, né? E todos os instrumentos, os controladores, todos os equipamentos que estão naquela linha, tá? Então esse fluxograma de detalhamento ele é completo, tá bom? Ele não precisa estar na escala, tá bom? Mas vamos supor, se eu tenho um tubo aqui de 1 metro e um tubo do lado dele de 2 metros, eu preciso identificar essa diferença, né? Então eu bato o olho aqui, eu sei que esse menor tem 1 metro e esse maior tem 2 metros, tá? Não precisa ser na escala assim, exata, mas eu tenho que manter a proporção, né, de uma linha com outra, tá bom? E tem que estar todos os componentes, uma válvula, curva, tem que estar tudo indicado aí, né? Porque agora já é um desenho já mais específico mesmo da área, ok? Bom, a gente viu o desenho ortogonal e vimos os fluxogramas, tá? E agora eu tenho os desenhos isométricos. O desenho isométrico ele deve ser mostrado em 3 dimensões, tá? O comprimento, a altura e a largura, né? Ou essa largura vai me dar uma ideia de profundidade, então seria uma profundidade no desenho, tá? A melhor maneira de se fazer esse desenho é através da perspectiva isométrica, né? Que no caso de tubulações a gente chama somente de isométrico. Desenho isométrico, então eu sei que é uma perspectiva isométrica da tubulação, tá bom? Nesse desenho, todo o traçado é unifilar, ou seja, o tubo de qualquer diâmetro é só uma linha, tá? Tanto menores que 12 polegadas quanto maiores que 12 polegadas. Então tem um tubo lá de 20 polegadas de diâmetro. Vou indicar ele só como uma linha, tá bom? No isométrico, por exemplo, os tubos verticais são representados por um traço vertical mesmo, para cima ou para baixo, tá? E os tubos horizontais são feitos nos eixos que estão a 30 graus com a horizontal, não é isso? Esse desenho, o desenho isométrico, pessoal, é o desenho mais usado quando eu vou trabalhar com uma planta de tubulação. Então, quando eu vou projetar uma planta, por exemplo, né, eu faço primeiro os fluxogramas lá para entender onde vai ficar cada componente e tal, mas na hora que eu vou projetar mesmo, vai ser um tubo aqui com tal comprimento, aí ele vai fazer uma curva para um lado ou para o outro, vai fazer uma curva para cima, vai subir tanto de comprimento, de altura, depois ele curva, continua para um lado ou para o outro. Então, para eu fazer isso, o melhor desenho para representar isso é o desenho isométrico. E para o encanador, para o caldeireiro que vai construir isso, o melhor desenho para ele visualizar isso também é o isométrico. Então um desenho isométrico é importantíssimo em tubulação industrial, não é isso? Então aqui está uma representação, né? Essa figura mais à esquerda
é uma representação de como que é feito o desenho isométrico. Isso a gente aprendeu lá em desenho, lá no primeiro módulo, né? Eu traço os eixos isométricos, 30 graus para um lado, 30 graus para o outro, e eu traço um eixo na vertical. Então esse da vertical me indica um tubo que está subindo, e esse de 30 graus para um lado, ou 30 graus para o outro, são tubos que estão na horizontal, né? Então isso é fácil da gente visualizar, só que a gente está olhando meio que no espaço mesmo, não é isso? Esse tubo aqui está indicado por esse pincel verde, ó, eu vejo que ele está subindo, né? E os outros dois, eu vejo que eles estão no mesmo plano aqui na horizontal, não é isso? Nessa figura mais à direita aí, ó, eu já tenho uma representação como se fosse uma tubulação. Então veja bem, a 30 graus, né? Entrando aí para dentro do papel aí de vocês, aí, entrando para dentro da tela, eu tenho um tubo que vem na horizontal, aí ele faz uma curva, sobe um tamanho, tá? Depois ele já inverte a direção, já sai meio que assim, tá vendo? Dá para vocês visualizarem? Acho que é isso, né? Vem aqui, sobe, aí ele sai para cá. Daqui de cima, ó, ele sobe mais uma quantidade, depois já ele vai subir mais um pedacinho, depois o outro já inverte para o outro lado, mantendo aquele 30 graus, tá vendo? Então fica assim, ó. Então veja aí se vocês conseguem identificar isso, tá? Então identificou isso, conseguiu identificar como trabalhar, como desenhar esses tubos aí nos eixos isométricos, é fácil de eu compreender desenho isométrico de tubulação, tá bom? Fica muito claro da gente ver os tubos que estão na horizontal, nessa posição horizontal, e os tubos que estão na vertical, tá bom? Aí tem uma representaçãozinha, ó, tubos na horizontal no mesmo plano, ó, fica bem claro da gente perceber. Já né, esse desenho, né, mais à esquerda, eu vejo direitinho tubos na horizontal, mas que não estão no mesmo plano, estão em planos diferentes, ó, um está mais alto que o outro. Então fica claro da gente interpretar isso, ok? Então aí, ó, ele mostra, né, como fazer desenhos de tubos inclinados, né, em perspectiva isométrica, ó, tá vendo? Então o tubo vem, essa figura mais à esquerda aí, ó. Um tubo sobe reto, aí eu tenho um tubo inclinado, tá? E o outro tubo lá, ele já sai aqui assim, é isso? Na outra direção, tá vendo? Também é a 30 graus, mas eu consigo visualizar que tem essa inclinação, né? Essa figura mais no meio, ó, o tubo sobe reto na vertical, aí eu tenho um tubo que está inclinado, dá para visualizar que ele está inclinado, mas no sentido horizontal, tá vendo? E o outro ali, mais à direita, essa figura mais à direita, também, ele sobe aqui, um tubo na vertical, tem um tubo inclinado, meio que no espaço lá, tá vendo? Depois o outro tubo está inclinado, depois o outro tubo já sobe lá na vertical. Então isso fica claro da gente visualizar isso, tá? E aí quando eu tenho tubos inclinados, eu sempre faço as linhas auxiliares em volta, para eu entender, para facilitar essa visualização. Tá vendo? Tem a cota da dimensão, tá aí, ó, D e M, de dimensão, né? Mas tem uma linha fininha, que mostra como se fosse o traçado reto, né? Só que essa tubulação não tem esse traçado reto, ela é inclinada. Já essa do espaço aí, ó, trecho inclinado no espaço, que é a figura mais à direita, ó, eu fiz um prisma, aí eu vejo que o tubo inclinado ele corta o prisma, né? O prisma todo, quer dizer, eu tenho inclinação nas 3 posições, ok? Tanto no comprimento quanto na largura também, eu tenho um tubo ali, ok? Se eu pegar essa caixinha aqui, por exemplo, só para a gente entender melhor, esse plano inclinado na vertical é como se eu estivesse aqui nessa face, só na face, está inclinado, o tubo sobe aqui, ó. Já o tubo inclinado no espaço, como se ele atravessasse a caixa, por dentro da caixa, ele sai dessa quininha aqui atrás e vem nessa quininha aqui da frente, ele é inclinado por dentro da caixa toda, né? Então por essas linhas auxiliares que a gente tem em volta ali, ó, eu tenho que traçar essas linhas justamente para quem vai ler perceber
é um auxílio de visualização, um auxílio para interpretação do desenho, ok? Bom, e aí são as maneiras de desenhar as conexões, né, em perspectiva isométrica. Ó, tem uma curva de 90 graus para solda de topo, para lá, solda, uma curva de 90 graus para solda soquete, né, de encaixe, tá bom? E a simbologia de válvulas. Qualquer conexão, qualquer válvula tem uma simbologia, tá? Então tem aí uma válvula de gaveta flangeada, tá bom? Em perspectiva isométrica, tá? E uma válvula globo flangeada em perspectiva isométrica também. Então todas as conexões, todas as tubulações têm a sua simbologia, tem tabelas de símbolos, né? E ela tem um desenho, uma representação ortogonal, olhando de frente assim reto, tá? E tem a representação em perspectiva isométrica, que é inclinada a 30 graus, tá bom? Então, para fazer um desenho ortogonal, eu uso a simbologia ortogonal. Para fazer um desenho em perspectiva isométrica, eu uso a simbologia em perspectiva isométrica. E aí, tem alguns trechos de tubulações aí desenhados aqui, ó. Opa, deixa eu voltar, ok. Olha lá, ó. Nota ali, ó, o desenho mais à esquerda, né? O tubo vem, aí ele desce, depois ele sobe para lá para trás, né? Aí ele tem uma redução, tá vendo? Duas reduções ali, ó. Tem um T no meio das reduções, tá? Aí de um lado eu saio e chego numa válvula de gaveta, não é isso? Aí ele curva e continua e termina lá por baixo, no mesmo plano, ali embaixo. Lá na frente, ó, ele já foi reto, aí ele subiu lá na frente, passa em outra válvula, tá vendo? Aí sobe, curva e sai em outro plano, já é um plano superior, tá vendo? Agora esse desenho mais à direita, a tubulação vem lá do limite da unidade, tá escrito ali, ó, limite da unidade. O tubo vem, passa numa redução, tá vendo? Quer dizer, eu tenho um diâmetro maior, passo numa redução, sai no diâmetro menor, aí ele desce, passa pela válvula de gaveta, olha aí, desceu, chegou embaixo ali, ele passa numa união flangeada, tá vendo? Depois ele sobe, passa em uma outra válvula, né? E depois ele faz a curva e sai lá, tem uma redução e sai e continua o caminho, tá? E aquele Nzinho, a setinha com Nzinho, está indicando, ali é o norte, né? Eu sempre nos desenhos isométricos sempre nos desenhos de tubulação tem que indicar o norte, tá ok? Então isso é fácil da gente se localizar na planta, não é isso? Então tá aí desenhos simples aí de representação de tubulações em desenho isométrico, tá? E aqui só para a gente visualizar, ó, eu tenho a mesma planta aí, o mesmo circuito de tubulação, tá? Tem a vista ortogonal e tem a perspectiva isométrica. Então tenta relacionar um com o outro, ver se você consegue identificar, olha aí. Vamos entender, eu tenho a vista de frente e a vista lateral direita, veja bem. O tubo ele sobe, aí ele faz uma curva, olha o sentido do fluxo apontando para lá, não é isso? Ou melhor, não, está ao contrário, né? Então vamos vindo de lá, ó, lá de cima, ele vem, a gente está vendo o tubo saindo lá, ó, como se estivesse saindo, né, de dentro da tela. Aí nota que aquela circunferência cortada, quer dizer que a curva está aqui, ó. Eu tenho um tubo que vem aqui, estou vendo aqui, ó, ele está saindo da tela e aí eu tenho a curva para baixo, por isso que aquela circunferência é cortada, porque o tubo está na frente aqui o outro. Aí ele desce, faz uma curva para o lado, para cima, aí ele tem um T, né? Para cima eu tenho um pedaço de tubo, parou ali no flange, tá? E continuando reto ele vai até na frente, curva para baixo e morreu. Isso é uma peça, por exemplo, de tubulação, tá? Então a vista lateral direita eu vejo justamente isso, ó. Aquele tubo que estava saindo da tela, que a gente acabou de visualizar, olhando de frente eu vejo ele saindo aqui, mas quando eu olho de lado, ó, eu vejo que ele está aqui, ó. Quando eu olho de frente eu vejo ele saindo da tela, né? Vindo na minha direção. Mas quando eu olho de lado eu vejo o tubo. Então olha lá, o tubo, aí ele desce, faz a curva, vem reto, aquele traço tem no meio ali, ó, é aquele pedacinho de tubo que está subindo, tá?
Embaixo ele continua aquele C cortado, que é aquela tubulação de maior comprimento. Depois ele está cortado aqui porque tem um tubo descendo, não é isso? Desceu, terminou a peça. Tá? Então na perspectiva ortogonal é um pouco mais complicado a gente visualizar. A gente precisa de ter um treino, né, para visualizar e entender. Mas olha a perspectiva isométrica, como é que é muito mais simples da gente perceber. Se bate o olho, você vê, ó, o tubo saiu da parede, curvou para baixo, desceu, curvou para lá, foi, chegou no T, tem um prolongamento aqui, né, uma derivação, ok? E aí ele continua reto, lá na frente ele curva e acabou a peça ali, tá? E foi para baixo, para outra conexão aí, tá? Então, no isométrico ele é muito mais simples de você interpretar o desenho, ok? Por isso que o desenho isométrico é muito importante em tubulação, beleza? Bom, pessoal, assim a gente finaliza a disciplina de tubulação industrial, não é isso? Lembra vocês, né? Leiam a apostila, tem uma gama de simbologias, de conexões de válvulas lá para vocês visualizarem, tá? Busquem outras fontes também de informação sobre isso. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada nas normas, tá? E qualquer dúvida, procurem o tutor lá no ambiente virtual, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.